Como você pode diferenciar se o seu líder religioso está realmente te levando a uma vida próspera, a uma vida de salvação, ou se ele está te enganando espiritualmente? Imaginem alguém indo ao médico, recebendo vários remédios e sofrendo consequências negativas, porque na verdade não era médico, mas sim um curandeiro ou charlatão. Pensem nisso no plano espiritual. Obviamente, as consequências são graves e recebemos novamente o Rabino Ariel Groisman, um grande convidado. Que o Rav Groisman não só está em contato com muitos grupos de pessoas que saíram de golpes religiosos e chegaram ao monoteísmo, aos ensinamentos da Torá. E o Rav teve interações com, ouso dizer, milhares de pessoas. Talvez o Rav possa, e é por isso que o Rav fez toda essa análise de quais são as características para determinar e poder distinguir um golpista espiritual. Rav, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Saudações, Shalom, Shalom, estimado Yaakov, e a toda a audiência, claro. O tema de hoje é vigaristas espirituais, como identificar os falsos mestres e os grupos sectários. Graças a Deus, já tenho mais de 20 anos de atuação na divulgação do monoteísmo da Torá e através das redes sociais, internet. E ao longo desse tempo, fomos detectando, identificando e até mesmo desmantelando muitos grupos e falsos mestres, tanto presencialmente quanto virtualmente. Eles se aproveitam das pessoas, pessoas ingênuas que procuram nas redes sociais, de forma inocente, sua identidade espiritual e a verdade da Torá para suas vidas. E acabam ficando presos e enrolados em grupos que não são apenas sectários, lavam o cérebro e formatam a personalidade, mas onde literalmente muitos crimes penais são cometidos. A pessoa entra com um sorriso e sai às vezes chorando, às vezes nem sai, fica afundada na lama das seitas. Por isso é muito importante identificar e fugir dessas pessoas. Rafa, então, o que você diria primeiro para uma pessoa que quer identificar isso? Quais são os sintomas? Como uma pessoa pode reagir a isso? É que há tantas incógnitas. Por onde começar? Em primeiro lugar, a bênção que temos das redes sociais, onde milhões de pessoas se informam e se instruem na atividade espiritual da Torá e em sua identidade espiritual, tem seu lado B, seu lado pernicioso. Quem entra nesse mundo e busca por meio dos algoritmos do YouTube e recomendações não tem ferramentas para identificar o que é autêntico ou falso. Portanto, em princípio, a pessoa tem que sempre desconfiar, já que a imensa maioria dos conteúdos judaicos da Torá, noaítas, são falsos na internet. E assim como em outras disciplinas, como por exemplo quando falamos de medicina, por isso o Google criou o Google Acadêmico para poder separar o que é realmente acadêmico, autorizado e revisado por pares, do que é charlatanismo e medicina falsa. No mundo da Torá, muito mais ainda. Isso mostra o prestígio da Torá que muitos querem imitar. Muitos que assistem já notaram isso. Literalmente, pessoas de religiões ocidentais alheias se disfarçam e se mascaram com símbolos, com letras, com objetos ritualísticos judaicos, apenas para dar uma aparência, uma imagem de pseudo-espiritualidade judaica. E, literalmente, levar as pessoas a práticas de curandeirismo, práticas malignas, sobre sua identidade espiritual, falsas, que podem destruir famílias, patrimônios. E por isso é tão importante. Detectar. Em primeiro lugar, usar o bom senso. O bom senso, vamos ver como isso se ativa. Também pedir credenciais. Ou seja, qualquer pessoa autorizada a ensinar Torá em todas as suas disciplinas, Torá, Cabalá, leis mágicas, tem que ter a autorização de onde estudou, onde se formou, quem o avaliza. Se diz que é rabino, onde obteve sua ordenação rabínica e ou sua permissão para exercer. Qual comunidade o avaliza? Onde pratica seu judaísmo? Ou seja, o judaísmo não é uma atividade individual, mas sim coletiva. Quem o autorizou a ensinar tal tópico? Investiguem nos canais oficiais dos países, no Ministério do Culto, no Ministério da Educação, se tal instituição ou grupo é reconhecido ou não. Se a pessoa ou o grupo não apresentar documentação suficiente, desconfie, cancele e fuja. Uau! Ou seja, você está dizendo que a gente já tem que chegar sendo cético. É muito curioso o que você está dizendo. Recentemente, servi no exército em Israel. É muito estranho porque você pode até questionar as ordens de um oficial. Além disso, Ravi, e você sabe bem disso, que na Yeshiva, se alguém está estudando, se um rabino diz algo, a pessoa pode questionar o rabino. Não é que tudo é aceito como um dogma.
Percebo que isso geralmente se perde em quem busca algo espiritual. Como você diz, vem no YouTube uma foto bonita com letras em hebraico e acabam em casos como aquele pastor do Chile que viu que a moda era raízes hebraicas. Ele colocou uma kippah, um talit e continuou fazendo o mesmo negócio que estava fazendo, mas agora com kippah e talit. Ok, Rav. Então, ok, a pessoa chega, mas além de, digamos, identificar o que vem depois, quer dizer, tipo, como isso pode afetar tanto, é que talvez as pessoas não entendam muito bem. Ok, eu entro em um grupo e talvez não seja o mais correto, mas por que isso me afetaria tanto? Uma das características das redes sociais é que se gera empatia e confiança muito rápido. Em 2, 3 trocas de WhatsApp e e-mail, as pessoas já acham que se conhecem há muito tempo. Começam a revelar segredos de suas vidas para pessoas desconhecidas, não capacitadas, que não têm um acordo de confidencialidade como teria com profissionais de saúde mental. E essas pessoas podem acabar sendo chantageadas, não só com dados pessoais, não só isso, mas quando essa virtualidade também passa para o presencial, existem diferentes crimes que são cometidos. Por exemplo, redução à servidão, né? Por exemplo, golpes de todo tipo, por exemplo, enganos, por exemplo, todo tipo de manipulações através de grupos que ninguém avaliza. Porque se tem algo no mundo da Torá, é que é algo sério. A revisão de pares, todos nos controlamos uns aos outros e principalmente as autoridades nos avalizam, também podem nos retirar as permissões e licenças para exercer. Consequentemente, quando alguém começa, através das redes sociais, a entrar em contato com líderes, com grupos, com pessoas, com ativistas ou com pseudomestres, mesmo aqueles que são judeus etnicamente de identidade espiritual, mas não estão autorizados porque não são observantes da Torá, porque, como se diz, tocam de ouvido. Como a Cabalá virou moda, começa a ensinar Cabalá sem estar autorizado e insinuando que tem poderes mágicos ou de cura. Aí também é outro crime, porque em todas as legislações, a arte de curar é reservada aos médicos, e aquele que exerce isso comete um crime de usurpação de títulos, honras e práticas de curandeirismo. Em muitos países, isso é legislado como crime penal. É assim que as pessoas confiam, entregam suas famílias, seu patrimônio, e levam pessoas a grupos que as levam literalmente a mais desinformação, confusão, e depois não sabem como sair, porque já há muitos segredos pessoais e diferentes particularidades que revelaram e já estão sendo chantageadas ou absorvidas por isso. Mesmo dizendo, estou em casa, ninguém me conhece, vejo um vídeo no YouTube ou algo assim. A pessoa acaba se envolvendo sem perceber e depois não sabe como sair. Ou seja, o medo não é só de levar um golpe financeiro, mas também pode haver casos, como você disse, de pessoas que confiam na medicina, entre aspas, mágica de qualquer uma dessas seitas e acaba de verdade com consequências fatais em vários casos. Recentemente saiu nas notícias que alguém que entrou em uma dessas seitas mexicanas sumiu em uma floresta no Chile. Um monte de histórias assim muito tristes. Rave então para aqueles que perguntam, digamos, ok, mas isso não é como monopolizar, digamos, os canais oficiais, porque essa crítica poderia surgir. Claro, é que aqui estão os rabinos ou qualquer grupo elitista da verdade. E para evitar que as pessoas, digamos, democratizem a sabedoria da Torá ou o que for, então dizem que as pessoas só vão aos seus canais, aos seus, digamos, fóruns e desprezam as outras vertentes que possam surgir. Então, como você responderia a uma acusação dessas? Assim como essas pessoas, ao irem ao médico, querem garantir que ele seja realmente médico, pois só médicos podem diagnosticar e tratar. E os próprios arquitetos, para isso os estados dão licenças e proíbem que outras pessoas que não sejam arquitetos exerçam essas funções, essas ações. Mas, acima de tudo, a própria Torá dá exclusividade aos sábios e aos que eles autorizam para exercer a interpretação da Torá, e a mais ninguém. Deuteronômio 17, por exemplo. Quando você não puder emitir um veredito em matéria legal e não souber como sentenciar, deve se apresentar diante dos sacerdotes da tribo de Levi, diante da autoridade judicial daquela época. Você exporá o caso a eles e eles darão a sentença sobre o assunto. Você deverá agir de acordo com a sentença que eles determinarem ali. Você deve ter cuidado em fazer exatamente como eles te indicarem. Proceda de acordo com a lei que eles te disserem. Não se desvie do que eles disserem, nem para a direita, nem para a esquerda. Quem se rebelar e recusar obedecer será condenado à morte. A autoridade para interpretar, ensinar e desenvolver programas da Torá cabe apenas aos servidores de Israel,
tanto para leis judaicas quanto leis noaíticas, como em Maimônides, Leis dos Mamrim, capítulo 1, e em Sheva, Mitzvot Hashem, 7 canais divinos. Da mesma forma, qualquer disciplina possui autoridade. A autoridade é aquela que pode, por exemplo, permitir, licenciar ou dar autorização a pessoas, mesmo não judeus, mestres noaítas, que têm conduta moral comprovada e sabem estudar por muito tempo, além de ensinar. Mas, graças a Deus que existe autoridade. A autoridade não impede a democratização. Pelo contrário, é assumir responsabilidade pelo ensino da Torá, assim como em qualquer religião. Ninguém vai dizer a um líder religioso: como se interpretam seus livros? Bem, ninguém pode dizer aos servidores de Israel como fazer isso, exceto os próprios servidores de Israel. E dentro disso estão todas as disciplinas e subdisciplinas da Torá, como Cabalá, como ética, como lei, como Tanash e tudo mais. Claro, é que uma das premissas na Torá é essa, que a Torá é oral. Então, realmente, por isso às vezes me perguntam qual é a melhor tradução da Torá. Por isso eu digo que não importa tanto, o que importa é que quem te ensina tenha recebido isso de forma fidedigna, de geração em geração, e ele vai te transmitir independentemente da tradução que você tenha no papel. Há também quem tenha certeza de ter a melhor tradução, mas chega à conclusão oposta por seguir o processo inverso, o que é deles para o terço, não o contrário. Sim, bom, me parece. Então, Raf, o que você recomendaria para uma pessoa? Porque, digamos, também existe a postura de, não, às vezes é preciso cair para poder despertar. Sim, é um pouco masoquista, mas o que você recomenda para uma pessoa que realmente está se perguntando, bom, eu estou nessa religião, quero saber mais sobre o judaísmo, para onde ir, o que fazer e se posso falar com o Rabino Ariel Groisman. Raf Groisman. Sim, vou deixar as páginas e contatos do Rabino Ariel Groisman para quem se interessar. Também vou deixar uma lista de vídeos com o Rabino Ariel Groisman sobre livros recomendados, conversão e temas de noaítas. Fecho parênteses. Mas o que você diria para uma pessoa que está em todo esse processo de investigação e realmente teme ou não teme entrar em uma seita? Quais seriam suas primeiras palavras? Primeiro, investigue em seu país e cidade as autoridades, o órgão responsável pelos assuntos religiosos, sinagogas e instituições judaicas autorizadas, e faça a solicitação localmente. Se não houver em sua cidade, procure em seu país. Apesar de poucos judeus e a comunidade ter funcionamento diferente de outras religiões, o acesso não é tão fácil. No entanto, que siga pelos caminhos institucionais e legais do seu país, para que receba instrução apenas das instituições e comunidades judaicas autênticas e não de qualquer tipo de falsidade. Se no seu bairro não há judeus, não há judaísmo, saiba que essa pessoa que está na sua cidade não pode praticar o judaísmo, porque o judaísmo não pode ser praticado em qualquer lugar, exceto onde há judeus praticantes. Isso ocorre frequentemente no ambiente virtual e vai para o presencial. Em vários lugares, montam rapidamente uma espécie de sinagoga em uma garagem e iniciam cultos hebraicos. Saiba que isso é totalmente falso. Se quiserem saber sobre judaísmo, procurem religiosos e instituições judaicas autênticas. Como identificar se são autênticos? O Ministério dos Cultos e das Relações Exteriores de cada país vai indicar isso, mas de forma oficial. Perguntem a sábios experientes. Esses sábios experientes perguntem às pessoas judias que vocês possam conhecer. Eles se conhecem, podem atestar sua conduta, se controlam entre si, dão aval uns aos outros. E perguntem a essas autoridades que vocês possam conhecer. Não quero citar nomes, mas em geral, quem está autorizado e quem não está. Inclusive pessoas judias. Ser judeu autêntico não garante que seus ensinamentos sejam aceitos pelo judaísmo. Podem ser falsos ou não seguir a Torá corretamente. Às vezes interpretam trechos da Torá de forma distorcida, o que ocorre frequentemente nesse contexto. Não devemos nos guiar por símbolos, letras, chapéus ou mantos. Tudo isso deve ser deixado de lado. Saber que a imensa maioria não corresponde justamente pelo grande prestígio que a Torá tem, isso acaba sendo deturpado. E principalmente uma vez que a pessoa reconhece que por trás disso há um mestre, um rabino, uma mestra, instituições judaicas autênticas que ela busque aprendizado. Quem quiser seguir a Torá como não judeu, deve buscar a lei dos noaítas e todo o sistema integral do Pacto do Arco-Íris. Quem escolher o judaísmo deve estudar as leis judaicas para judeus. E pratique o judaísmo guiado por um rabino experiente. Esses são os caminhos da Torá.
Então, aqui surge uma questão que às vezes já aconteceu com ele. Digamos, essa pessoa chega, encontra que há uma comunidade judaica, uma sinagoga, seja o que for, reconhecida, pesquisou. Bate na porta e a comunidade não parece muito disposta a abrir as portas como as pessoas esperam. Muitos acham que serão bem recebidos por qualquer pessoa ao baterem na porta de uma sinagoga. O que uma pessoa faz nesse caso, se de fato no judaísmo somos fechados? A comunidade judaica possui um modus operandi distinto de outras religiões. Então, comparar experiências religiosas com o judaísmo é um equívoco. Assuma que, se nas comunidades judaicas da sua cidade não abrem as portas para você, isso significa que nesse lugar vai ser muito difícil praticar o judaísmo. Assim, caminhos virtuais de sábios, instituições e páginas autênticas, como Filosofia Judaica, filosofiajudia.com, são válidos para iniciar o aprendizado. Se, além de seguir as leis noaíticas e criar uma comunidade noaítica com orientação na sua cidade, você quiser praticar o judaísmo, saiba que será muito difícil nesse local. O judaísmo só pode ser praticado onde há judeus praticantes em número suficiente. Em muitos países hispânicos, há poucos judeus e ainda menos praticantes. Pesquisem quantos judeus há em seus países e cidades. Desses, em linhas gerais, metade pratica e metade não pratica. O fato de haver um judeu praticante não quer dizer, primeiro, que ele saiba, e segundo, que esteja autorizado a explicar a Torá, e segundo, que tenha a didática para explicar a Torá. Para não-judeus, como saber se ele tem didática ou não? Muito simples. Se ele diz palavras em hebraico sem explicá-las, não serve, porque a pessoa não tem nenhum contexto familiar de onde saber. Graças a Deus, há rabinos sábios que explicam leis judaicas, mas só para judeus, pois a didática é diferente. É preciso buscar sábios e mestres que ensinam o judaísmo aos judeus e leis noaíticas ou a identidade espiritual da Torá aos não-judeus, usando didática e método próprios para isso. RAV. Agora, digamos, eu estava tentando me colocar no lugar de uma pessoa que não é judia, que chega à conclusão de que a Torá é a verdade. Isso é muito... Não quero dizer decepcionante para a pessoa que está assistindo a este vídeo, mas quero dizer para não desistir no caminho ao monoteísmo. Não digo que você precise se converter, isso não me interessa. O que estou tentando dizer é que o Rav Grisman acabou de relatar soa realmente difícil, desafiador, como eu faço, e se só forem me dizer não e não. O Rav Grisman me disse que quase não há judeus praticantes, e os que existem nem sempre sabem. Quero que saibam que aqui temos o Rav Grisman, que eu acredito ser uma grande luz onde está, porque o Rav realmente se encarrega desse tipo de temática. Vocês podem encontrá-lo nas redes sociais, onde ele vai esclarecer muitas dúvidas. Digo isso porque sei que quem assiste ao vídeo está vendo todos esses sinais de alerta. Então, Rav, e digamos, já passando para uma pessoa que passou por uma seita, por exemplo, ela pode curar essas feridas? Deve perdoar? Deve odiar? Ou seja, a pessoa que caiu passou pela seita, certo? Do golpista espiritual e conseguiu sair graças a Deus. Qual deve ser a relação dela com esse passado? Enxergar isso como algo ruim? Condenar? Em primeiro lugar, se ela testemunhou crimes penais, que consulte um advogado e faça uma denúncia criminal, porque não estamos falando de nada menos do que isso. É preciso alertar as pessoas sobre isso. Muitas pessoas veem isso como algo inocente. Não, isso não é assim, é crime penal. Ou seja, está certo. Com testemunhas e evidências, deve-se denunciar. Mas o principal é se desconectar, bloquear tudo isso e começar a se limpar desse veneno espiritual e dessa toxicidade emocional. E começar a estudar o verdadeiro monoteísmo da Torá. Que comece a estudar, dando os fundamentos da fé monoteísta, a ética monoteísta, como rezar como monoteísta. Há muito conteúdo e há muitos grupos acolhedores autorizados por rabinos em todos os países de língua espanhola que vão ajudar e acompanhar. É um fenômeno em que justamente a virtude das redes sociais também traz essa desvantagem. Mas é preciso ficar de olhos abertos, atentos, não se deixar levar tão facilmente. É importante ser crítico, ter bom senso e se unir a grupos autênticos que te guiem pelo caminho certo e apoiem emocionalmente. Graças a Deus, centenas de milhares se aproximam das instituições judaicas autênticas e grupos autorizados para desenvolver plenamente sua espiritualidade em família e com alegria. Sim, Raf. Tudo o que você diz me soa natural, mas para alguns é estranho pensar que é preciso ter bom senso, mas realmente é necessário. Obrigado, Raf, pelas palavras. Vocês já sabem, podem entrar em contato pelas respectivas páginas. Um abraço para todos e bênçãos para Raf, que possamos nos ver em uma próxima ocasião. Igualmente, querido Yaakov,
Bênçãos a todos e que a luz da Torá nos envolva e ilumine.